abrirmos a palavra de Deus no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Até aí a leitura da palavra de Deus. Oremos suplicando a iluminação do seu Espírito, que Ele use misericórdia para conosco com estas palavras. Senhor nosso Deus, mais uma vez, diante da Tua palavra lida, nós queremos ser edificados por ela, Senhor. Nós queremos crescer com a instrução que o Senhor nos traz nestas palavras. Nós queremos conhecer mais o Senhor e a Tua vontade. Nós queremos compreender o que nos é dito aqui. E suplicamos pela iluminação do Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito, a nos dar entendimento da Tua palavra, compreensão dela, para que dessa maneira, Senhor, nós não incorramos no mesmo erro dos coríntios e do Teu povo da velha aliança, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos abençoa com estas palavras para a Tua própria glória. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este capítulo de número 10 é o último capítulo da sessão na qual o apóstolo Paulo vai dar resposta à pergunta que os coríntios fizeram a respeito de se comer carne sacrificada a ídolos. Nós só sabemos que na cidade de Corinto, toda a carne praticamente comprada num supermercado, num açougue, num talho, num mercado,
ela muito provavelmente havia sido oferecida a ídolos, e com a sobra desta carne ela era, portanto, oferecida à comunidade, vendida nos mercados públicos, e queira ou não queira, todo aquele que se alimentasse de carne, comprasse no mercado, iria levar para casa uma carne que de fato havia sido oferecida a ídolos. E o grande questionamento por parte dos irmãos coríntios ao apóstolo Paulo, por meio de uma carta que ele recebeu, era se era legítimo de fato comer daquela carne, visto que ela tinha sido oferecida a ídolos, e se dessa forma não haveria qualquer contaminação ou qualquer rejeição da parte de Deus, visto que de fato aquilo tinha sido oferecida aos ídolos. O apóstolo Paulo, portanto, no capítulo 8, ele faz a introdução deste tema e ele se coloca, de certa forma, defendendo o pensamento daqueles irmãos mais amadurecidos com relação à doutrina, dizendo que só existia um Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, e o único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que portanto o ídolo não é nada, e portanto quem come ou quem não come daquela carne não vai sofrer qualquer influência, nem será beneficiado, nem terá qualquer prejuízo ao comê-la. De fato, o ídolo não sendo nada, a carne oferecida a ídolo não compromete a vida, a alma, o espírito de ninguém. Entretanto, como havia alguns irmãos de consciência fraca, não muito maduros na fé, o apóstolo Paulo orienta a que, por amor ao irmão de consciência fraca, os irmãos de uma consciência mais robustecida, mais amadurecida, evitasse comer daquela carne, especialmente na frente dos irmãos, não participassem, portanto, de qualquer festividade onde houvesse irmãos de consciência fraca, e dessa maneira ele, por amor ao irmão, ele se abstivesse, porque ele não iria ser beneficiado se comesse daquela carne. Ele disse no verso 1 do capítulo 8 que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Portanto, é lícito comer, entretanto, o amor deve suplantar esse desejo por comer uma carne que não tem qualquer valor do ponto de vista espiritual. Ele não dá resposta ainda a respeito do comer daquela carne sacrificada nos templos pagãos daquela época. Ele deixa para tratar isto apenas no capítulo 10, e nós veremos especialmente no próximo domingo, se Deus quiser, especificamente sobre essa questão. No capítulo de número 9, o apóstolo Paulo, defendendo, portanto, essa ideia de que, embora nós sejamos livres, nós podemos muitas vezes nos abster de coisas que são indiferentes, ele se dá como exemplo. Ele próprio, que tinha todo o direito de receber salário por parte dos coríntios, ele se absteve de receber o salário para que isso não constituísse uma barreira, no sentido dele poder ter abertura para evangelizar aquela cidade, aquelas pessoas, que isso não servisse de impedimento. Uma coisa que era legítima, de fato, ele receber salário daquela comunidade, ele próprio se absteve. Por vontade própria, ele se absteve do seu direito. Ele se reprimiu, ele evitou, por amor àquelas pessoas, para que não houvesse qualquer impedimento deles ouvirem o apóstolo na proclamação do Evangelho. Portanto, ele era um exemplo disso. E no final do capítulo 9, ele vai dar o exemplo do atleta, ou dos atletas dos Jogos Olímpicos que eram disputados naquela região da Grécia, e também na cidade de Corinto, de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, haviam jogos istmicos.
Ele dá o exemplo do atleta que se dominava, se abstinha, que se privava de muitas coisas, pelo menos durante 10 meses, em preparação para a corrida ou para a luta de boxe que ele iria praticar naqueles Jogos Olímpicos em prol de uma vitória final, em prol de um benefício final, em prol de um prêmio maior. Eles se reprimiam, eles deixavam como atletas de fazerem muitas coisas lícitas e próprias para todo e qualquer ser humano, portanto, eles teriam todo o direito. Entretanto, em virtude de um prêmio maior, eles se reprimiam, eles se abstiam de muitas coisas, em virtude da vitória que eles queriam alcançar. O apóstolo Paulo, ele trata disso no final do capítulo 9. Ele pega esse gancho do atleta que se priva de muitas coisas no intuito de obter um prêmio no final da jornada e vai agora aplicar esse conceito do atleta no capítulo de número 10. É isto que ele vai fazer ao citar agora a jornada do povo de Deus da antiga dispensação, do Velho Testamento. Ele vai ilustrar essa ideia de caminhar a jornada cristã de tal maneira que você alcance o prêmio final. É esse o intuito do atleta, esse deve ser o intuito do cristão. Portanto, se manter e se privar muitas vezes de muitas práticas pecaminosas e outras não, com o intuito de obter a vitória final, de preservar a sua própria vida, andando nos caminhos do Senhor, não só tendo um bom início de jornada, como um cristão, na vida cristã, como principalmente se manter nela até o final, até a vinda do Senhor, ou até que o Senhor nos leve. É assim que nós devemos viver a vida cristã, de forma constante, perseverando na fé. Portanto, é neste sentido. O apóstolo Paulo, ao dar essa ilustração dos atletas e aplicá-la à vida do povo de Deus no Velho Testamento, ele deixa clara uma coisa: que não existem duas igrejas ou dois povos, só existe uma única igreja, um único povo. Que o povo do Velho Testamento, a igreja do Velho Testamento, como o próprio Estevão faz referência ao povo no deserto como a congregação, literalmente como igreja do Senhor, foi salva aquela igreja do mesmo modo em que nós, igreja, depois da vinda do Senhor, somos salvos. Que eles são os nossos irmãos, que eles são os nossos pais, e que, portanto, não há essa dicotomia. A igreja é uma só. A igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento é uma só igreja. São os nossos irmãos, são os nossos pais. E tudo pelo qual eles passaram, nós também passamos aqui nessa jornada. E da mesma maneira que Deus os guiou, Deus também nos guia hoje. Da mesma forma que eles foram rebeldes, nós também podemos ser rebeldes. Portanto, devemos cuidar para que não venhamos a cair. Devemos nos manter firmes no Senhor. Um outro detalhe, antes de entrarmos propriamente no texto, os irmãos devem ter percebido que o apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 10, ele se dirige para a igreja como um todo, mas de uma forma mais específica e mais especial àqueles irmãos que tinham uma consciência mais amadurecida, aos irmãos fortes, e não propriamente ou especificamente aos irmãos de consciência fraca, mas ele se dirige de uma forma mais especial aos irmãos fortes, para instruí-los. E é exatamente por isso que ele utiliza a palavra todos várias vezes aqui. Observe no verso 1, ele vai dizer
que nossos pais estiveram todos, sem exceção, a igreja toda sob a nuvem, e todos passaram no mar, todos, absolutamente todos. A igreja como um todo viveu essa jornada sob essa proteção. O versículo de número 2, observem, tendo sido todos batizados, sem exceção alguma. O verso de número 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual. E por inferência, no verso 4, embora não tenhamos a palavra, todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Entretanto, no versículo de número 5, ele faz menção de alguns. Observe, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, não de todos, não de alguns, mas da maioria deles. A grande maioria destes todos, Deus não se agradou. No versículo de número 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, que ele já se referiu como a maioria. No versículo 8, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles. E no versículo de número 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram. No versículo de número 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Então, os irmãos observam, e o apóstolo Paulo vai falar aqui de forma muito clara, que todos constituíam de fato a igreja de Deus visível, mas nem todos perseveraram até o fim. E ele diz isto com um objetivo, e ele está a falar para a igreja do Senhor do Novo Testamento, aos Coríntios especificamente, e para nós aqui hoje. Ele vai dar o exemplo do batismo e da ceia do Senhor, pelo qual aquela igreja do Antigo Testamento também passou por essa experiência de introdução no povo de Deus e de manutenção, simbolizada pela ceia do Senhor, que ele vai falar aqui. Portanto, todos nós estamos sujeitos a isto. Isto não se limitou e não se limita à igreja do Antigo Testamento, porque é a mesma igreja, mas é o mesmo Deus. As bênçãos e as ameaças são as mesmas. É por isso que ele finaliza dizendo que aquele que pensa estar em pé, cuidado que não caia. Pois nós estamos constantemente diante de ameaças, mas nós estamos, por outro lado, constantemente debaixo da graça, da misericórdia e da bênção de Deus. Mas isso não significa que nós devamos viver uma vida relaxada, achando que Deus vai nos tratar diferentemente da forma com a qual Ele tratou a sua igreja na antiga dispensação, no Antigo Testamento. Observem, portanto, o que é que o apóstolo diz aqui, introduzindo então essa última sessão, esse último capítulo, no qual ele discorre sobre carne sacrificada a ídolos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele vai fazer menção
de 4 coisas, de 4 experiências por parte daquele povo, sobre o qual estava a mão de Deus. E ele vai falar num aspecto positivo do início dessa jornada. Por isso que ele vai falar do batismo e logo em seguida da ceia do Senhor. Mas observe que ele introduz o texto se dirigindo aos coríntios como irmãos. Portanto, Paulo não se coloca num patamar de superioridade àqueles irmãos que estão sob ameaça. Ele se coloca no mesmo patamar dele. Isso significa que Paulo também ele deve agir da mesma forma que aqueles irmãos. Ele não tem um status de impecabilidade, de impossibilidade de incorrer nos mesmos erros. E ele diz que é do seu desejo, do seu querer, que aqueles irmãos não sejam ignorantes, como ele costuma fazer referência, quando ele quer enfatizar alguma coisa, chamar a atenção a alguma coisa. Não quero que ignoreis, diz o apóstolo Paulo. E logo em seguida ele vai tratar a respeito daquilo que ele quer que aqueles irmãos não sejam ignorantes quanto a estas questões, para que eles estejam alertas. Um detalhe importante: a ignorância, ela não está necessariamente na falta do conhecimento das coisas. Um sujeito pode ser ignorante por desprezar aquilo que ele conhece, e nesse sentido ele ser também chamado de ignorante. Ele pode ignorar, apesar de conhecer a vontade do Senhor, achando que o Senhor não vai puni-lo. Afinal de contas, ele já foi batizado. Afinal de contas, ele pertence a uma igreja reformada. Afinal de contas, ele tem muito bem definida a doutrina do Senhor na sua mente e no seu coração. Portanto, ele não está nunca sob ameaça. Ele tem a sua salvação garantida. Afinal de contas, nós somos os eleitos do Senhor e de fato nós somos. Nós temos a garantia da salvação e de fato nós temos. Entretanto, isso não significa que nós devamos viver de forma relaxada diante daquilo que a Bíblia nos exige. Portanto, quando o apóstolo Paulo se dirige àqueles irmãos, desejando que eles não ignorem aquilo que está escrito na passagem do Antigo Testamento, isso não significa necessariamente que eles não conheciam, mas que eles estavam a tratar daquele assunto, o qual, quem sabe, não ignoravam, muito provavelmente, porque eles eram instruídos, ensinados na Bíblia, que até então era única e exclusivamente o Antigo Testamento, não havia o Novo ainda sendo finalizado. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8, também vai dizer para aqueles irmãos que no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Portanto, eles não eram ignorantes. Eles eram senhores do saber. Entretanto, apesar de saberem tudo isto, o apóstolo Paulo diz que não quer que eles ignorem aquilo que eles sabem. E o que eles sabiam e o que é que eles estavam a ignorar? Que nossos pais estiveram sob a nuvem, todos, e todos passaram pelo mar. Ou seja, eles tinham conhecimento da história de Israel, eles tinham conhecimento da igreja do Antigo Testamento. Eles tinham conhecimento que aquele povo era a igreja do Senhor Jesus Cristo, embora antes da sua vinda, pois Jesus é Deus, é o Senhor, como ele já apontou no capítulo de número 8. Então todos eles estiveram sob a nuvem e todos eles passaram pelo mar a pé enxuto, como todos nós sabemos. Quando o apóstolo Paulo diz que os nossos pais estiveram sob a nuvem,
Os irmãos certamente devem lembrar que o povo de Israel, ao serem libertados pelo próprio Senhor do Egito, participou de muitas coisas extraordinárias, dentre elas a nuvem que os guiava pela manhã, uma coluna de nuvem que os guiava pela manhã. Certamente eles não saberiam o seu destino, o próprio Deus sabia e o próprio Deus os guiava por meio de Moisés. E os irmãos também devem lembrar, e se encontra em Êxodo no capítulo 13 e 14, que durante a noite havia uma coluna de fogo que iluminava aquele povo durante a peregrinação no deserto. Ou seja, o próprio Deus estava a comandá-los, orientá-los, guiá-los. Eles estavam debaixo da proteção de Deus e de Moisés, como servo do Senhor, por intermédio de quem Deus guiava aquele povo e instruía, dava instruções àquele povo. Portanto, toda a igreja estava sob a direção, sob a orientação do próprio Deus, como diz a passagem de Êxodo 13, 21, onde diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E observe o verso 22 de Êxodo 13. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Apesar de ter o Senhor como guia, como orientador, o apóstolo Paulo vai mostrar mais adiante o que é que aconteceu com aquele povo, servindo de alerta para os coríntios. Então, ao falar sobre a nuvem e que todos passaram por ela, e ao falar a respeito do mar, que todos passaram pelo mar, que todos estiveram, melhor dizendo, sob a nuvem, e que todos passaram pelo mar, conduzidos pelo próprio Senhor, o apóstolo Paulo faz referência a isto como um batismo. Observe o verso 2: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ou seja, assim como nós hoje somos batizados como um sinal de introdução na igreja do Senhor, da igreja visível, os israelitas também foram introduzidos na igreja visível do Senhor, tendo o batismo como um sinal. Assim na nuvem estava sobre eles, como no mar. E ele diz, com respeito a Moisés, ou seja, sob a liderança de Moisés, sendo discípulos de Moisés, eles foram batizados. Por que é que o apóstolo Paulo fala a respeito do batismo aqui? Porque certamente os coríntios se sentiam seguros, se sentiam garantidos pelo fato de receberem o batismo, de serem introduzidos na igreja visível. Os israelitas se sentiam seguros com isso, afinal de contas era povo de Deus, mas relaxaram. Os coríntios não deveriam relaxar, em virtude de terem sido batizados, de pertencerem à igreja do Senhor, assim como o povo de Israel. Mas não só eles participaram do batismo como nós somos batizados hoje. E o apóstolo Paulo aqui, ele não está a tratar da forma de batismo, como muitos querem, embora isso favorecesse aquelas igrejas que de fato batizam por aspersão. Mas ele não está a tratar disso, como nós, reformados,
nossa forma de batismo, porque para nós isso não interessa. O importante é que aqui eles foram batizados. E de fato houve água para esse batismo, como nós hoje. Mas não somente isso, eles comeram de um só maná, ou manjar, como diz o texto, espiritual. Todos eles participaram da ceia do Senhor, trazendo para os coríntios e para nós hoje. Todos eles comungaram, participaram da Eucaristia. Todos eles, assim como nós. Mas isso não é um sinal de garantia, em hipótese alguma. São sinais visíveis de uma obra invisível, é verdade, mas isso deve se refletir na vida de todo e qualquer cristão. E ele disse que aquele manjar ou aquele maná era espiritual. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 31, vai tratar disto. Observem lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 31. Ele diz assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Por isso que o apóstolo Paulo chama de um manjar espiritual. Era espiritual não no sentido que não havia concretamente, materialmente, maná a ser comido, mas porque foi o próprio Deus que de forma milagrosa, sobrenatural, os alimentou no deserto, apesar da murmuração deles. Em verdade vos digo, ainda no verso 32 do Evangelho de João, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o manjar, o maná. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Observe o que disse Jesus no verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Eles foram alimentados com o pão do céu. Eles foram alimentados com um manjar espiritual, dado pelo próprio Espírito do Senhor, para alimentar fisicamente aqueles irmãos, mas algo que veio do próprio Deus. Coisas sobrenaturais aconteceram àquele povo, mas isso nunca foi garantia de salvação eterna, de vida eterna para ninguém. Há muitas igrejas que se prendem à invencionice de sobrenaturalidades, que é, em particular, que é como comunidade. Como se isso fosse a certeza ou a garantia de alguma coisa. Não é nisso que o apóstolo Paulo vai se apegar, muito pelo contrário. Ele vai mostrar que apesar de tudo isso, de ter a bênção de Deus sobre a vida deles, no batismo e na ceia, ainda assim eles foram rejeitados pelo Senhor. Verso 4: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Diz o apóstolo Paulo, ainda a falar a respeito dessa ceia, da qual participaram não só com o pão, mas com a água, que no Novo Testamento é tratada como o vinho. Eles beberam da mesma fonte, não foram fontes distintas. O próprio Deus supria as suas necessidades. O anjo de Deus os acompanhava de tal maneira que em Massá e Meribá, Moisés pôde bater naquela rocha ou falar a rocha e dali sair água para aquele povo. E o próprio Jesus disse que ele de fato é a fonte
da água viva. Ele vai dizer isso no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 14, quando ele diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse Jesus. Declarou-lhes, pois, Jesus, no verso 35 do capítulo 6 de João: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. E o interessante é que no livro de Isaías, no capítulo 55, verso 1, o próprio Isaías, falando de Jeová, falando de Deus, Yahvé, ele diz assim: a todos vós, o que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar, sim, dinheiro, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O próprio Senhor chama a que beba dele. E o próprio Jesus Cristo diz que Ele é a fonte a jorrar. E é Ele que vai saciar a nossa sede. É o próprio Jesus. É o próprio Senhor. Apesar de tudo isso, observe o verso 5. Entretanto, há aqui um contraste entre as bênçãos mencionadas, as 4 que ele fez referência anteriormente, com o resultado de, apesar de serem abençoados, foi o que ocorreu com esse povo. Verso 5. Na sua jornada, eles não chegaram até o fim. Como um atleta que não se prepara e não conquista a sua vitória. Observe. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maioria deles. Todos foram abençoados, todos comeram do manjar espiritual, todos estiveram debaixo daquela nuvem sob direção do próprio Deus. Todos beberam da fonte, daquela pedra. Mas a maioria deles, Deus não se agradou da maioria deles. E eles ficaram espalhados, literalmente é o que significa a palavra prostrados no deserto. Eles ficaram espalhados pelo deserto, cadáveres pelo deserto, mortos, em virtude de não terem agradado ao Senhor. Ficaram espalhados, prostrados, mortos naquele deserto. Judas parece ser até mais radical. Judas, o irmão do Senhor, obviamente, aquele que escreveu a sua cartinha, que só tem um capítulo, no versículo 5, ele diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Incredulidade dos próprios crentes. Ora, diz o apóstolo, no verso 6, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Portanto, Paulo explica o que é que ele está a se referir a respeito da igreja do Antigo Testamento. Ele vai dizer que o Velho Testamento nos serve hoje, é palavra de Deus para nós hoje. Nós não temos apenas o Novo Testamento, temos o Velho Testamento como palavra de Deus para a igreja hoje. Ele usa o Velho Testamento para instruir os irmãos, para exortá-los, admoestá-los. E isto não foi escrito para contar uma historinha, como quando muitas vezes nós fazemos isso, especialmente quando estamos com as crianças, não é? A ensiná-las.
Vamos contar uma historinha de Noé, historinha de Davi, Golias. Não, a Bíblia não, é um livro de historinha. É um livro de história, de fato. Mas é história para nossa advertência. É história para nossa instrução. É história para proclamar as misericórdias do Senhor. É história para anunciarmos a Cristo para os nossos filhos, para as nossas crianças. Não é simplesmente contar historinha, porque o mundo oferece histórias muito melhores, muito mais interessantes, muito mais atrativas para as crianças. Mas é a história de Deus para nós, crianças e adultos, que servem-nos de instrução e de advertência. Elas foram escritas com exemplos, ou literalmente são tipos, são como que palavras cravadas numa madeira que ficaram e que permanecem até hoje para a nossa instrução, para a nossa advertência. É isso que significa a palavra exemplos. São tipos, muitos destes tipos de Cristo. E nós somos, no Novo Testamento, Cristo é o antítipo daquilo que apontava para Ele, antes dele vir ao mundo, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. O que Paulo está a dizer é: ó Coríntios, vocês foram batizados, vocês participam da ceia do Senhor, mas isso por si só não significa absolutamente nada se vocês cobiçarem das coisas mais, das coisas que eles cobiçaram. Vocês não deixarão de ser punidos, assim como eles foram punidos, vocês também serão penalizados. Portanto, que isto sirva de alerta e não apenas um conto, uma história para o entretenimento de vocês, mas é palavra do Senhor para a vossa instrução. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 7, ele agora vai dar 4 exemplos desta punição. Ele deu 4 exemplos da bênção de Deus sobre o povo, através do batismo em especial e da ceia do Senhor. Ele agora vai dizer as consequências desta rebelião. Observe, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras. Então ele vai falar da idolatria, da prostituição, ou fornicação, ou imoralidade, a depender da versão. Vai falar de tentar a Cristo. E vai falar de murmuração, com coisas mais, as quais eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. O próprio Deus, no capítulo 20 de Êxodo, já tinha dado os seus mandamentos. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Moisés se demorava, ele passou 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, e ele demorava, e o povo impaciente com a demora de Moisés, disse: esse Moisés não vem mais, façamos deuses, ou a depender da versão, Deus, porque fala lá no sentido de Deus, no sentido que é utilizado para o próprio Deus. E eles fizeram, e o próprio texto vai nos dizer, não é que eles queriam criar ou adorar um outro Deus, mas eles queriam adorar o Deus vivo e verdadeiro da forma com a qual eles podiam manipular. E pediram então para Arão fazer um bezerro de ouro, para que eles pudessem ter a manipulação do Deus verdadeiro e adorá-lo da forma que eles queriam, e não da forma que Moisés tinha instruído a eles, pouco tempo depois. E observe o que diz lá em Êxodo 32, onde há esse registro. Versos 5 e 6, especialmente, de Êxodo 32. Vamos ler os versos anteriores para pegar um contexto.
Vamos ler do verso 1 mesmo, Êxodo, a partir do verso 1, Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses, ou Deus, a depender da versão, que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, foi Moisés que tirou ele do Egito, não é? Não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas e de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e dele fez um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, observe agora esse verso 5, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor, amanhã será festa a Iavé. Eles queriam, de fato, adorar Iavé, mas do jeito deles. A adoração, meus irmãos, não é do nosso jeito. Não somos nós que inventamos a liturgia, a maneira de adorar a Deus. É o próprio Deus que estabelece a forma com a qual Ele deseja ser adorado. O povo queria adorar a Deus à sua maneira. O povo queria adorar a Deus à maneira dos outros povos pagãos. Era a forma com a qual eles queriam adorar o Deus verdadeiro. E para isso quebraram o segundo mandamento, onde Deus não quer ser adorado por meio de qualquer invencionice humana, um desenho, uma escultura, seja lá o que for. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é da nossa maneira, a nossa forma de querermos adorá-lo, é da maneira que ele deseja ser adorado. No dia seguinte, verso 6, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Foi isso que o povo fez. Desprezou completamente o Senhor, desprezou completamente a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo faz menção desse episódio como um momento de idolatria, porque idolatria não é só adorar falsos deuses, mas idolatria é adorar o verdadeiro Deus de forma errada. É isso que também é tratado como idolatria na palavra do Senhor. O segundo pecado no qual eles incorreram, verso de número 8, a prostituição, ou a fornicação, ou a imoralidade. Observe: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Num único dia, 23 mil ou 24 mil, o texto não é preciso, que o Velho Testamento vai falar de 24, porque não é importante a quantidade exata, não é um livro de matemática, apenas faz referência que foi muita gente, então seja 23 ou 24, não importa, o apóstolo Paulo fala em 23 mil, talvez porque ele esteja a contar com aqueles outros que já tinham sido mortos, não interessa. Mas o que interessa é que alguns deles, e não foram poucos, 23 mil praticaram a imoralidade. Porque a adoração destes ídolos, normalmente, idolatria, está associada à prostituição. Na cidade de Corinto, havia a deusa da prostituição, com a qual eles adoravam. E quando eles iam para o templo, eles estavam sujeitos a isso, mesmo que para comer carne sacrificada a ídolo, que não tinha qualquer importância, mas eles iam
se assegurando que eles não iriam adorar outros ídolos, portanto eles poderiam estar lá na missa sem qualquer problema de consciência, afinal de contas, eles não iam se envolver com aquela idolatria, com aquela prostituição. Eles se sentiam muito seguros quando estavam no templo de Afrodite, a deusa do amor, ou Vênus, como os romanos chamavam, a deusa do amor. E eles se prostituíam porque era a forma com a qual eles se relacionavam com as suas deusas ou com seus deuses. Não era somente idolatria, era prostituição associada para ter comunhão com estes deuses criados pela imaginação humana. E os coríntios se sentiam muito à vontade, afinal de contas eles não iam para adorar a deusa Afrodite. Afinal de contas, a carne sacrificada ao ídolo não é nada. Eles se sentiam muito seguros naquele meio. O que foi que houve como alerta para eles? Num só dia, Deus matou 23 mil israelitas que haviam experimentado o batismo, participado da ceia do Senhor, sendo conduzido pelo próprio Deus. E Deus os matou. Ele vai falar agora de murmuração, que eu acho que é uma coisa talvez que esteja mais próxima de nós, não é? A lamúria, a murmuração, a impaciência com as coisas de Deus, mostrando que benefícios externos não são garantia de salvação. Verso 9: não ponhamos Cristo. Isso é interessante, porque na minha versão diz Senhor, mas se os irmãos forem ver, literalmente esse manuscrito aqui é Cristo, que ele já havia dito a respeito de um único Deus e um único Senhor. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e Jesus Cristo é chamado de Senhor. Como é que pode? Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo foi posto à prova no Velho Testamento, assim como os coríntios estavam colocando o Senhor à prova, colocando ele sob ameaça. É como quem diz assim: olha, se o Senhor não me der, eu não vou lhe adorar mais, viu? Se o Senhor não me der um emprego bom, um salário bom, uma casa boa, um carro bom, eu não quero mais saber. Que Deus é esse? Afinal, eu sou filho do rei. Não é assim que as pessoas pensam, que as pessoas dizem? Colocam Deus contra a parede. Ou o Senhor me dá, ou eu não vou fazer, não vou nem à igreja hoje. Então, isso é provar a Deus, é ameaçar a Deus. Ou dá ou eu morro. Se o Senhor não me der, eu volto para o Egito, para adorar os falsos deuses. Então o Senhor é obrigado a me dar. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Os irmãos certamente conhecem a história das serpentes, que matou também milhares daqueles irmãos. Isso está no registro de Números, no capítulo 21. Creio que não dá tempo de nós vermos, mas os irmãos depois podem conferir. Deus não nos poupou por conta de murmuração, de queixas malignas ao Senhor. Murmúrios. Nem murmureis como alguns deles, verso de número 10. Murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Diz a palavra de Deus, também no registro de Números 16, versículo 1, muito provavelmente, quando Corá, Abirão, On, Datã, 4 personagens que questionaram a liderança de Moisés. Olha, nós somos sacerdotes também. Por que só Moisés é que nos lidera? Por que é que Moisés nos dá diretrizes? Nós também somos crentes.
nós também fomos batizados, nós também participamos da ceia do Senhor. Por que só Moisés? Diziam eles. Não é? Porque os coríntios diziam isso do apóstolo Paulo. Nós somos espirituais, nós também temos o Espírito. Por que o apóstolo Paulo? Porque o que ele diz é verdade e nós não. Eles questionaram a liderança do povo sobre Moisés. E o texto vai nos dizer que eles murmuraram por causa disso. E o que foi que aconteceu? Verso 28 de Números 16, observe, Números 16, a partir do 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou eu, Moisés, o enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E o que é que aconteceu? Verso 31. Aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. E dessa forma, Deus consumiu com fogo 250 homens que ofereciam incenso. E a quantidade era muito maior. Ele vai fazer referência no final, que o Senhor fez destruir pelo exterminador. Dessa maneira, então, eles morreram por causa da murmuração de Corá, cerca de 14.700 homens, conforme o versículo de número 49. Milhares daqueles homens que haviam sido batizados, participavam da ceia do Senhor, eram guiados pelo Senhor. Deus os matou em virtude da murmuração. O apóstolo Paulo, no verso 11, ele diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quando a palavra de Deus fala a respeito dos últimos dias, fins dos séculos, última hora, últimos tempos, é o tempo em que nós estamos a viver hoje. Desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a sua segunda vinda, nós estamos a viver os últimos tempos. Portanto, é uma advertência para você que está aqui hoje. Não é só para Israel, não foi só para os coríntios ou a igreja daquele tempo, daquele período, mas é uma advertência para todos nós hoje, que estas coisas foram escritas. E finalizando então, irmãos, o apóstolo Paulo diz: aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Veja, tenha cuidado. Aquele que se acha forte, espiritualmente forte, maduro, conhecedor da doutrina, conhecedor da palavra, com teologia reformada, bíblica, aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia.
Mas não vamos concluir com palavras negativas, não é verdade? O apóstolo Paulo conclui no verso 13 com palavras positivas a respeito de que o Senhor, Ele é conosco, meus irmãos. O Senhor é conosco. Ele em Jesus Cristo nos perdoa. Ele em Jesus Cristo nos dá o arrependimento. Ele em Jesus Cristo nos conduz em triunfo. Nós não somos abandonados pelo Senhor. Ele continua conosco, nos guiando, nos protegendo, nos consolando e nos advertindo para o nosso bem. Essas palavras não foram aqui escritas, talhadas para o nosso mal. É para o nosso bem que o apóstolo Paulo está a falar estas coisas. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. As coisas que Deus fez com aquele povo foi sobre-humana, foi sobrenatural, foram espetaculares. Entretanto, as provas pelas quais passamos, as tentações pelas quais nós estamos sujeitos a passar, elas são humanas, ou seja, são coisas próprias do ser humano, não são sobre-humanas. São coisas às quais Deus nos capacita para resistirmos. Não são coisas impossíveis de resistirmos. Portanto, se vem à sua mente algum mau pensamento, algum desejo mau, alguma intenção maligna, o próprio Senhor nos diz que Ele é conosco, Ele nos dá força para resistirmos. Mas Deus é fiel, observe o contraste. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Forças humanas que Ele nos dá. Não serão forças sobre-humanas, mas coisas que Ele nos capacita a resistirmos. Pelo contrário, juntamente com a provação que Ele próprio nos dá, porque provação tem o sentido de sermos aprovados e tentação no sentido de sermos desaprovados, mas provavelmente a palavra mais apropriada seria provação, que é o próprio Senhor que nos dá, quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, né, no Pai Nosso, não nos deixa cair em tentação, porque a tentação vem, mas livra-nos do mal. E observe que é uma tentação ou uma provação que nos sobrevém, nós não vamos a ela. Os coríntios não deveriam ir ao templo de Afrodite na certeza que eles não iriam incorrer na profanação, na prostituição, na idolatria. Eles não deveriam ter isso como seguro, por isso que eles não deveriam ir de fato. Mas se a tentação vem até nós, diferentemente de nós irmos até ela, achando que nós somos fortes, Ele, o próprio Senhor, não permitirá que sejamos tentados a ponto de cairmos. Ele, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, de maneira que nós poderemos suportar tentações que nos sobrevêm, as provações pelas quais nós somos colocados dia e noite. Portanto, irmãos, que aprendamos o seguinte com esta lição. Em primeiro lugar, aquelas coisas que nós temos no Antigo Testamento, por isso devemos lê-las, aquelas coisas, elas são para nós hoje, não são coisas do povo do Antigo Testamento. É a palavra de Deus, tanto era o mesmo Deus, é o mesmo povo, sujeito às mesmas coisas que nós estamos sujeitos. Portanto, devemos ler o Velho Testamento, devemos meditar no Velho Testamento, devemos ter aquelas palavras como nós. Em segundo lugar, nós não devemos achar que nós estamos garantidos. Se não fosse o Senhor, o que de nós seria? Portanto, devemos sempre contar com o auxílio do Senhor e nunca acharmos que nós estamos seguros. Portanto, nós podemos nos portar de qualquer maneira
afinal de contas nós já fomos batizados, nós participamos da ceia do Senhor, nós somos membros de uma igreja reformada, em hipótese alguma. É sempre o Senhor que é fiel, não somos nós. Mas para isso nós devemos nos sujeitar a Ele. Terceiro lugar, não nos achemos fortes ao ponto de menosprezar os nossos irmãos, que achamos que são fracos. Que por amor respeitemos determinadas fraquezas. Mas não deixemos assim, é nosso dever instruir também, fazer com que estes irmãos amadureçam, mas que nós possamos ter paciência e que, por último, não venhamos a murmurar, não venhamos a nos queixar, mas coloquemos as nossas ansiedades diante do Senhor, porque Ele cuida de nós, e que, de fato, possamos ir à fonte da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é a água que vai saciar toda a nossa sede. É só nele que nós temos vitória, e não em qualquer outro. Então que Deus tenha misericórdia de nós, como igreja do Senhor, e que nós sejamos fortalecidos na força do seu poder, para a sua própria glória, e no nome de Jesus. Amém. Amém.